A paz de Cristo, meus irmãos e irmãs, é uma grande alegria acolher você nesse quarto módulo do nosso curso à distância, desse nosso curso de batismo online. É uma grande alegria estar contigo. Esse quarto módulo é o módulo posterior do nosso projeto. Percebemos uma necessidade de ter um quarto módulo complementar em que pudéssemos discorrer sobre o rito em si, sobre as suas etapas e o seu desenvolvimento, porque por vezes muitos dos nossos pais e padrinhos participaram já diversas vezes de celebrações de batismo ao longo de sua vida, mas quando nós estamos entre convidados, às vezes não notamos muitos detalhes da celebração. E nós somos responsáveis para que a celebração seja mais linda, porque afinal de contas, o dia do batismo é o dia mais importante da nossa vida e queremos que seja realmente significativo, não só para as nossas crianças, primeiramente, jovens e adultos, mas acima de tudo para toda a família, para que seja um momento também de grande evangelização, de mudança de vida, de oportunidade, de um renovar o próprio batismo. Então eu quero te convidar nesse quarto módulo do nosso curso de batismo online à distância para meditar comigo as diversas etapas do rito celebrativo e assim também já nos antecipar para tudo aquilo que é responsabilidade, tudo aquilo que é preparação para o dia em si da celebração. Vamos lá. Então eu vou espelhar para você o rito do batismo. Por quê? Porque às vezes a gente pode pensar, puxa, então aquela celebração bonita é fruto da imaginação de um sacerdote, de um bispo, de alguém muito talvez sábio, muito criativo. Na verdade não. Então eu estou aqui diante do livro do ritual de batismo. No caso, aqui é o ritual de batismo para crianças. Adultos têm um ritual próprio. Aquelas crianças já em idade de catequese também têm um rito próprio. Aqui é para criança, para bebês, que vai ser a base que eu vou utilizar nesta formação. Então tudo começa dentro da igreja. Então uma dica que eu dou para vocês, pontualidade. Fique atento àquilo que a pastoral da sua paróquia estiver orientando de modo a não houver atrasos. Um grande momento de seriedade, de manifestação, de reconhecimento da grandeza do sacramento é a partir quando eu assumo a responsabilidade de cumprir o primeiro passo, o horário. O horário. Eu estou indo num lugar sagrado, eu estou indo na igreja. Então a minha maneira de me portar, a minha maneira de me vestir, o meu comportamento, tudo isso precisa ser avaliado, porque eu estou num ambiente diferente, que eu preciso respeitar. Talvez eu não consiga entender, compreender completamente tudo isso, mas eu estou na casa de Deus. Simples assim, já deve ser suficiente para entendermos muito bem a nossa responsabilidade e carinho. E da mesma maneira que falamos no módulo 3, aquilo que a criança vê nos adultos fazendo, eles vão imitar. Então, se os adultos, os pais e padrinhos, os convidados, agem com compostura, com respeito, com zelo, com carinho na casa de Deus, exatamente porque é a casa de Deus, de uma maneira simpática, de uma maneira sadia, de uma maneira equilibrada, eles vão assimilando desde já e percebem que ali é o lugar do convite à oração, à conversa com Deus, e isso é salutar. Vamos lá para o rito, vocês vão acompanhar ao meu lado, eu vou partilhando e nós vamos ver do rito. O rito ele é a tradução portuguesa, então vocês vão ver que alguns textos vão estar com P, mas fica tranquilo, é porque já estava pronto, achei mais prático, mais simples adotar, mas o ritual é o mesmo, é só uma tradução na língua do português de Portugal. Então tudo começa já dentro da igreja com uma saudação entre o celebrante. O celebrante pode ser bispo, padre ou um diácono. Todos têm condições da maneira ordinária de realizar batismos, tá? Então tudo começa num diálogo para saber o nome da criança. Isso pode ser de diversas maneiras. O ritual nos propõe perguntas, né? A perguntar o nome e depois perguntar o que se pede. Isso dá uma oportunidade para retomar a consciência dos pais e padrinhos do significado e profundidade daquilo que está sendo celebrado. Então o nome é aquilo que está pedindo. Estão pedindo
o batismo, mas é uma resposta válida que exatamente expressa o que é o batismo, a fé, eu quero a graça de Deus, a entrada na igreja, eu quero a vida eterna. É interessante que essa celebração para jovens e adultos é o próprio batizando que vai responder. Aqui no caso são os pais e padrinhos. E depois disso vai se fazer uma oração e junto com essa oração uma pergunta simples primeiramente para os pais. Estás consciente da educação e o compromisso que estão assumindo de conduzir seus filhos na fé da igreja, da fé católica? E a resposta dos pais é sim, estamos, ou sim. É fundamental a resposta em primeira pessoa, em claro e bom tom. O padre vai estar sempre conduzindo o celebrante a essa resposta, convidando a essa resposta. E depois, uma pergunta direcionada aos padrinhos. Vós, padrinhos, estáis decididos a ajudar os pais dessas crianças, nessa sua missão? Sim, estamos, ou sim. Isso é fundamental, essa resposta afirmativa. A todo momento na celebração teremos perguntas, diálogos, é fundamental a resposta clara, exatamente para expressar essa representatividade. Eu estou assumindo em nome daquela criança, diante de Deus, diante da igreja e de toda a comunidade. E assim, um dos primeiros ritos simbólicos do batismo é a cruz. O padre vai fazer a seguinte oração com muita alegria que a comunidade cristã vos recebe, e em seu nome eu assinalo com o sinal da cruz, e depois de mim os vossos pais e padrinhos. Então, o padre vai fazer a oração, vai fazer a cruz na testa da criança, e logo após esse gesto fundamental, já entronizando a cruz de Cristo na vida da criança, não como um sinal de derrota, mas de vitória, percebendo a peregrinação neste mundo e o caminho de oferta de própria vida. Depois os pais e padrinhos vão fazer o mesmo gesto, traçando o sinal da cruz na testa da criança. Eles precisam ensinar a criança a carregar a própria cruz. Isso é um exercício para toda a vida, toda a vida. E logo após nós teremos a celebração da palavra, e aí o próprio celebrante terá a disponibilidade de organizar a liturgia da palavra. O ritual propõe uma série de leituras, mas que deve ser feito ao menos o Evangelho. E após isso é proposto uma breve homilia, explicando o sentido do batismo, acolhendo as famílias, introduzindo as pessoas nos mistérios, e logo após nós prosseguimos a celebração com as preces dos fiéis, rezando pela família, rezando pela criança. E logo após nós temos a oportunidade de rezar o exorcismo e a unção pré-batismal. A gente tem que suplicar a libertação de todo o mal. O batismo tem essa característica, tirar as trevas, devolver a vida, colocar aquela criança na vida da graça. Então, daí nesse instante, o padre vai impor as mãos à distância, junto com os pais e padrinhos que também vão fazer esse mesmo gesto. Pais e padrinhos em silêncio, e o sacerdote ou o diácono vai fazer a oração do exorcismo, pedindo a Deus, pela graça de Deus, que se expulse todo o poder das trevas na vida daquela criança. E logo após, vai fazer a oração para a unção. Se for uma criança só, ele pode fazer a unção concomitante com a oração. Se não, faz a oração uma única vez e faz a unção das diversas crianças. O poder do Cristo Salvador vos fortaleça. Em sinal desse poder vos fazemos esta unção, em nome do mesmo Cristo nosso Senhor, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Existem outras fórmulas também, mas essa é a fórmula mais habitual. Feito isso, nós temos a oração sobre a água batismal. Então, uma oração longa, uma oração linda, que vai resgatar todo o movimento bíblico que falando sobre a água, toda a ação da água e a força de Deus, porque a água batismal é a mão de Deus que toca a criança. Então vai discorrer sobre todas as águas e vai pedir que aquela água seja transformada na água batismal pela força do Espírito Santo. Depois de fazermos a bênção da água,
nós temos o momento em que os pais e padrinhos vão renunciar ao demônio e vão fazer a profissão de fé em nome da criança. A criança agora ela está sendo representada pelos pais e padrinhos, a responsabilidade diante de Deus e da igreja. E diante desse diálogo, é fundamental a resposta em primeira pessoa, em alto bom som. Renuncio, creio. Renunciais a Satanás? Renuncio. Crês em Deus Pai Todo-Poderoso? Creio. E assim por diante. É fundamental essa resposta em alto e bom som, com clareza, que manifesta uma resposta com consciência, com desejo de coração. E feito isso, feito a renúncia e a profissão de fé, vai se fazer uma pergunta conclusiva. Diante de tudo isso que foi já celebrado, meditado, vocês querem que essas crianças sejam batizados na fé que acabamos de professar? A resposta será sim. Sim, queremos. Feito isso, será feito o batismo. Daí, nesse instante, a melhor coisa é a paciência, principalmente quando estamos em um grande número de crianças. Então, é fundamental observar as orientações de cada pastoral, que varia de acordo de cada paróquia, né? São questões práticas, de acordo com a vivência de cada comunidade. Mas, pais e padrinhos se dirigem à fonte batismal ou pia batismal e ali o padre, o diácono, vai derramar água na cabeça da criança usando a fórmula. Aqui é o centro da celebração. Aqui é o momento mais importante, em que o celebrante diz o nome da criança e diz a fórmula. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A partir desse instante, nasce o Filho de Deus, nasce mais um membro da igreja, é momento de festa, é momento de grande louvor. Jamais podemos esquecer isso e vai fazendo esse mesmo gesto, esse mesmo rito com cada uma das crianças. Depois disso, nós temos, depois de derramar a água batismal na cabeça de cada uma das crianças, nós temos a unção pós-batismal. Nós já havíamos feito uma unção batismal lá à frente, a unção com óleo do batismo. Agora nós vamos fazer a unção pós-batismal, que é a unção com óleo do crisma. É o óleo usado na confirmação, é o óleo que na adolescência, quando for fazer o crisma, será ungido na testa. Aqui o padre vai ungir em cima da cabeça da criança como um sinal de que a iniciação cristã começou, mas não concluiu. Só vai concluir com o crisma na adolescência, segundo os hábitos e costumes de cada diocese. E vai fazer a oração própria para este momento e logo após vai fazer a unção do crisma. Normalmente as crianças já vêm com a veste branca ou uma veste digna para o batismo. E aí o padre pode fazer uma oração fazendo menção sobre essa veste branca. Existem alguns lugares que dão uma túnica, um manto branco. Daí vai de acordo com os costumes de cada região. O importante é recordar o símbolo. Todos esses ritos posteriores agora, que são facultativos, eles simplesmente manifestam aquilo que já aconteceu dentro do coração da criança, dentro da alma dela, na fonte batismal. A veste branca, ela é um símbolo daquilo que foi revestida a criança em sua alma, uma túnica branca, sinal da pertença a Jesus que morreu por nós na cruz. Um outro momento é o momento com a vela. As velas, normalmente elas são dadas pelas paróquias, mas é bom confirmar esse detalhe. Neste momento, será acesa a vela pelo padrinho no círio pascal, símbolo do Cristo ressuscitado. É um sinal também daquilo que já aconteceu no coração dessa criança, foi dada a fé pela igreja, por Deus, àquela criança. Mas agora, nesse instante, ela está manifestada de uma maneira plástica através da chama da vela. E ali o padrinho vai entregar a criança ou vai se aproximar daquela vela junto àquela criança e o padre ou o celebrante vai fazer a oração específica deste momento, revelando, manifestando a delicadeza da chama que precisa ser sempre cuidada e garantida, que é a luz de Cristo. Um outro rito facultativo complementar, chamado éfata, abre-te, é o padre impondo as mãos em direção à criança, pedindo que venha abrir os ouvidos, a boca, para que a criança possa estar aberta
a palavra de Deus, a fé, as moções de Deus na vida dela. E concluímos o rito com a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, a oração que o próprio Cristo nos ensinou. E depois de fazer a oração do Pai Nosso, comumente se faz a consagração à Nossa Senhora, segundo os costumes de cada localidade, os costumes de cada paróquia, de cada diocese, mas normalmente se faz a consagração à Nossa Senhora, às vezes até designada uma outra pessoa denominada madrinha de Nossa Senhora, e a madrinha de consagração, mas isso é também facultativo, se faz esse momento, se é opção, se é realidade daquela comunidade, e logo após se dá a bênção conclusiva, a bênção final, a bênção solene da celebração. Queridos, vocês percebem que o rito é um rito simples, mas precisa se ter atenção, precisa ter zelo. Então, como faz para bem celebrar uma celebração? Primeiramente, chegar com pontualidade. Segundo, silêncio, atenção, escuta. É um momento de oração. Às vezes nós estamos entusiasmados com a festa e devemos estar mesmo, porque é um dos dias mais importantes, se não o mais importante da vida da criança e da família. Mas existe um tempo para cada coisa. Como existe um tempo da fotografia, da filmagem. Procure sempre as orientações da pastoral para certificar o momento oportuno. Por exemplo, na hora das orações, na hora da homilia, não é conveniente muitas fotografias porque pode perturbar, pode atrapalhar a escuta da oração, o entendimento da mensagem que está sendo transmitida. Então é fundamental seguir os aconselhamentos da pastoral de modo a não perturbar a celebração e roubar as pessoas desse momento tão especial, tão fantástico, tão extraordinário e único. E assim viver com ardor aquele momento. E não tenha dúvida, após a celebração vai ter mil oportunidades de felicitações, de conversas, de festa e deve realmente comemorar. A celebração do batismo é um momento marcante, fato que logo após a celebração é anotado no livro, na secretaria aonde foi realizada a celebração do batismo. O batismo é assentado, é um registro para toda a vida. E é lá onde é celebrado o batismo que você vai procurar se eventualmente você precisar de uma certidão de batismo. E ao longo da vida do católico será necessário, quando for fazer a primeira Eucaristia, quando for crismar, quando for casar, ou se for ingressar numa congregação religiosa, seja o rapaz ou a moça, se for ser padre e assim por diante. Sempre será necessária a certidão de batismo, porque é a porta de entrada para os demais sacramentos, é a identidade do católico, é onde tudo começa na vida espiritual dos irmãos e irmãs. Então, meu irmão, minha irmã, quero concluir esse momento já agradecendo e que possa ter aproveitado essas dicas práticas para que você possa viver bem essa celebração. Uma outra coisa prática, simples, além da atenção com a vela sacramental, a vela do batismo, é com relação à toalha. Comumente as pessoas costumam esquecer de levar a toalha para secar a cabeça da criança na hora da celebração. Então, anota aí na sua lista de pendências, é muito importante porque às vezes o local onde foi designado para a celebração, às vezes não tem separado toalhas para todos, às vezes é até muito complicado estruturalmente ter tudo isso à disposição. Então é importante que cada família providencie a toalha para a criança. Também será uma toalha de lembrança que vai marcar, recordar que tocou a água do batismo, a água batismal, sinal da mão de Deus que toca essa criança. Eu quero dar a bênção final dessa formação, desse quarto módulo da nossa formação, e que possa realmente abrir o coração de vocês, aqueles que nos acompanham, para buscar mais e mais as coisas do alto e renovando o próprio batismo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida e São João Maria Vianney, derrame sobre vós, a vossa família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, nos colocamos à disposição e parabéns, muito obrigado por usar o nosso curso de batismo online.